Numa hora de indignação, Rui Barbosa escreveu: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E realmente é isso. Porque só vencem no mundo aqueles que fazem o jogo de Satanás, o anfitrião do planeta, até o fim deste ciclo. Os que preferem as vitórias fáceis, gostam dos títulos e das medalhas e compram as honrarias para alisarem a sua própria vaidade, o seu incurável narcisismo. Mas Jesus deixou a lei no seu Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais recebereis como acréscimo da graça de Deus. Os homens inverteram a lei. Eles primeiro buscam as coisas materiais. Quando houver tempo, pensarão no reino de Deus. Então, esse povo vive de cabeça para baixo plantando bananeira. É assim que ele anda, de pés para cima. Quem governa o corpo são os pés. A cabeça está lá embaixo. É um espetáculo que não se circunscreve a esta ou aquela nação. Isso é no mundo inteiro. A humanidade prefere a inteligência nos pés, porque a inteligência na cabeça consome muita noite de estudo e ninguém quer estudar, quer vagabundagem. Todo mundo quer rosetar, farrear. Evangelho? Deus me livre, não me fale nisso. Apocalipse, para quê? Negócio é viver a hora que passa. É o prazer da carne, porque tudo morre. É arranjar pistolão, é a gente se agachar, beijar o tapete do chefão. É perder a vergonha, perder a moral, perder o caráter, mas subir na vida. Entendeu, bicho? E estica o bicho. Entendeu, bicho? É a bicharada mandando no mundo. Mas até quando? Até daqui a pouco. Porque tudo isso vai ser dizimado, vai ser ceifado. E realmente o homem passará a dar de cabeça para cima, de pés no chão. O bípede vai voltar a colocar o reino de Deus no primeiro plano. Então, nunca mais triunfarão as nulidades. A desonra não poderá mais prosperar. Ninguém vai ver crescer a injustiça no mundo. Não se agigantarão os poderes nas mãos dos maus. O homem jamais desanimará da sua virtude. Jamais poderá rir da honra. Jamais terá vergonha de ter caráter, de ser honesto. Porque só Deus prevalece. Satanás daqui a pouco estará destroçado. Ele e toda a sua corte. Vamos, portanto, ao trecho de hoje do livro que nos traz toda essa verdade.
O Apocalipse de Jesus segundo São João. Então veio um dos 7 anjos, que tinha os 7 cálices, e falou comigo, dizendo: Vem cá, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as grandes águas. Com ela se corromperam os reis da terra. Ela tem embebedado os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Depois me arrebatou o espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava cercada de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, e tinha uma taça de ouro na sua mão, cheia de abominação, cheia da imundície da sua torpeza. Estava escrito na sua testa este nome: Mistério. A grande Babilônia, a mãe das devassidões, das abominações do mundo. E eu vi essa mulher embebedada do sangue dos santos, do sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei espantado, com grande admiração. Então me disse o anjo: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e já não é. E ela há de subir ao abismo e há de ser precipitada na perdição. E os habitantes do mundo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o princípio da terra, se encherão de pasmo quando virem a besta que era e já não é. Isto tem sentido e tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Morreram 5. Ainda resta um. O outro ainda não veio. Mas quando ele vier, convém que dure pouco tempo.
Este é o Apocalipse de Jesus, segundo São João. Vem aí a condenação da grande prostituta. Quem é essa prostituta? É Roma. E na primeira volta cíclica, é esse Império Romano arrasado por Alarico. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata. Bem, a cor de escarlata, todos veem logo que é a cor do império e dos imperadores, e ao mesmo tempo significa o sangue, as crueldades. São João revela claramente que a besta e a mulher no seu fundo são a mesma coisa. E que uma e outra é Roma com o seu império. Por isso a besta é representada como a que tem os 7 montes. E a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, uma e outra é Roma. Mas a mulher é mais própria para significar prostituição, que nas Escrituras forma o caráter da idolatria. Cheia de nomes de blasfêmias. A besta é que estava cheia desses nomes, como se vê no grego. Também se vê na combinação do que da mesma besta João disse no capítulo 13º. Estes nomes de blasfêmia eram os títulos que por todo o império se davam a Roma. Até lhe chamavam Urbs Eterna, isto é, a cidade eterna, como se houvesse alguma coisa eterna aqui embaixo, de construção material. Mas dedicavam a Urbs Eterna templos e medalhas com inscrição, vejam a pretensão, por favor, Dea Roma, adeus a Roma. É muita pretensão, puxa vida. E a mulher estava cercada de púrpura. A cor do vestido está designando Roma, seus magistrados, seus imperadores, que se distinguiam exatamente pela púrpura. O ouro e as pedras preciosas de que estava ornada são os sinais da sua vaidade, atrativos do amor impuro que ela queria inspirar. O vaso de ouro na mão é o mesmo de que fala o profeta Jeremias, no Velho Testamento. Ele diz, no capítulo 51, Babilônia é um copo de ouro que embebeda toda a terra. Todas as nações beberam do seu vinho, por isso ficaram embriagadas. Por este vinho de Babilônia se devem entender os erros e os vícios com que ela empeçonhou o mundo inteiro. Estava escrito na sua testa este nome, mistério. É como se ele dissesse, aqui está uma personagem mística, debaixo do nome de Babilônia, Roma. Este é o sentido mais natural. Mas também se pode entender de outro modo, isto é, que a prostituta tinha escrito na testa o nome mistério como um rótulo a significar que aquela personagem tinha seus mistérios na sua religião. Mysterium Esse. E sobre eles estava a sua denominação fundada, porque Roma, desde seu nascimento, estava consagrada a Marte. Então eles diziam lá que isto era o que a fazia vitoriosa. Sabe lá o que é a proteção de Marte?
E essa mesma Roma tinha em alta veneração os livros chamados sibilinos, os livros misteriosos, os livros secretos. No fundo era tudo magia negra. Era aquele paganismo supersticioso que acreditava que Roma era invencível pelos séculos dos séculos. A grande Babilônia. Babilônia, na Escritura, é a terra das falsidades. É o monte infestado que corrompe o mundo. É o mesmo profeta Jeremias, no seu capítulo 51. E em outros capítulos, como 25, 47, os seus ídolos, seus encantamentos, seus malefícios, suas adivinhações, estão apontados em todos os profetas, mas particularmente no profeta Isaías, capítulo 47, versículos 9 a 12. Daqui vocês podem ver com quanta razão o evangelista profeta nos representa Roma debaixo do nome de Babilônia, porque tinha todos os seus caracteres de prostituição, que começa na idolatria. Era e já não é. Por quê? Porque a besta, isto é, Roma, com a sua idolatria, enquanto tinha 7 cabeças, isto é, os 7 imperadores gentios, era, isto é, subsistia. Era porque subsistia. E essa mesma besta que era, já não é, pela razão que se aponta no versículo 10. Já vamos ver. 7 cabeças são 7 montes. Ora, todos sabem que Roma é a única cidade no mundo fundada sobre 7 montes. Primeiro, Capitolino. Segundo, Palatino. Terceiro, Aventino. Quarto é o Célio. Quinto é o Esquilino. Sexto é o Quirinal. Sétimo é o Viminal. O que é preciso mais para identificar a prostituta? Também são 7 reis, sim, como já vimos no capítulo 13. 7 imperadores que fizeram a perseguição aos cristãos. Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro, Maxêncio, Maximínio e Licínio, dos quais morreram, isto é, ao pé da letra, caíram sim. Estes foram Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro e Maxêncio. Mortos todos entre o ano 303, em que começou a perseguição, e o ano 312, em que Maxêncio foi derrotado por Constantino, e a cruz ereta no meio de Roma por esse príncipe vitorioso. Morreram 5, resta ainda um, o outro ainda não veio. Quando ele vier, convém que dure pouco tempo. Resta ainda um, sim, era Maximino. Sobreviveu aos 5. O outro ainda não veio, e este era Licínio, o qual, sim, já era imperador desde o ano 307, mas não tinha ainda tomado o caráter que lhe é próprio nesta profecia de ter exercitado particularmente, depois de todos os outros, uma perseguição, de que somente ele foi o autor contra os cristãos. Então, portanto, e no primeiro tempo que São João aqui olha, isto é, no tempo de Constantino, Maximino e Licínio estavam cumprindo a sua missão. O mesmo Licínio, tão longe do caráter particular do perseguidor. Aí, pelo contrário, concordava com Constantino. E os editos que saíam a favor dos cristãos saíam de comum acordo entre os dois príncipes. Basta ver Lactâncio, que é a voz da história, Eusébio, outra voz da história.
Longe de ser perseguidor, foi Licínio, por esse tempo, honrado com a aparição de um anjo. A oração que este bem-aventurado Espírito lhe ditou para invocar o verdadeiro Deus foi publicada em todo o exército. E a este mesmo Deus, Licínio, deu as graças em Nicomédia pela vitória que fizera alcançar de Maximino. E neste estado permaneceu Licínio todo o tempo que Maximino durou este mundo, continuando a perseguição que foi até o ano 313. E quando ele vier, convém que dure pouco tempo. Por quê? Vejam que a força da profecia exatamente aconteceu isso. Foi o que aconteceu ao pé da letra. Licínio, depois de favorecer por tantos anos e por tantos modos o cristianismo, tomou enfim o caráter de perseguidor no ano 319. Mas a sua perseguição não durou senão 4 anos, porque parou em 323, quando, derrotado por Constantino na batalha de Cíbales, morreu pouco depois estrangulado em Tessalônica. Tempo que São João podia chamar pouco tempo. Importa que dure pouco tempo. Pouco tempo em comparação ao muito que durou a perseguição de Diocleciano. Mas que é que vemos aí? Já na primeira volta cíclica, a justiça de Deus derrubou os tiranos. Mas depois os perseguidos passaram a perseguidores. Aliás, toda religião tem seus Neros, seus Calígulas, seus Dioclecianos, seus Domicianos. Todos os credos religiosos têm as suas eminências pardas. Mas todos serão destruídos. Quem não estiver com Deus na pureza do Cristo, já está com seus dias contados. Brevemente, ninguém mais terá vergonha de ser honesto. Rui Barbosa vai reformular a sua sentença. O homem terá ânimo com a sua virtude. Se orgulhará no bom sentido da sua honradez. Jamais se envergonhará de ser honesto. E esses são os que estão com Deus, têm a bênção de Deus e reinarão sobre todas as nações. Viva Jesus! Meus amigos, meus irmãos, a religião de Deus fez vibrar o coração da família legionária.
E justamente na grande transição apocalíptica é que surge a religião de Deus para os homens. Não é extraordinário? Entretanto, ela está profetizada aqui, no livro das profecias finais. Para quem tem olhos de ver, já está tudo claro. Mas nós teremos de aclarar mais ainda para os tardos de entendimento. Na verdade, este é o livro mais importante do mundo. Neste fim de ciclo apodrecido e gasto. Bem-aventurados são os que guardam as palavras desta profecia do Cristo de Deus. Vamos então ao trecho de hoje do Apocalipse de Jesus segundo São João. E a besta que era e já não é, ela também é a oitava, é também uma das 7 e caminha para a sua perdição. E as 10 pontas que tu viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas eles receberão poder como reis 1 hora depois da besta. Esses têm todos o mesmo intento e darão sua força e o seu poder à besta. Esses pelejarão contra o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e os que são com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. Disse mais o anjo: as águas que tu viste, onde a prostituta está sentada, são os povos e as nações e as línguas. E os 10 chifres que viste na besta, esses aborrecerão a prostituta e a reduzirão à desolação, e a deixarão nua, e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração executar o que é do seu agrado, que é dar o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande prostituta que reina sobre todos os reis da terra.
besta que era, e já não é ela também a oitava. Vejam vocês, uma miudeza histórica sendo notada e combinada com reflexão, aclara muitas vezes pontos obscuros do Apocalipse. Até aqui, reparem bem, São João Evangelista não tinha falado senão de uma besta de 7 cabeças. Agora, a esta mesma besta, chama ele oitava. E misturando as cabeças com as bestas, acrescenta: é também uma das 7. Na primeira volta cíclica, que é que nós vamos entender? Vamos logicar. O caso é que Maximiano Hercúleo, depois de renunciar ao império, tornou depois a reassumi-lo e foi chamado por isso Maximianos bis Augustus. De Maximiano, 2 vezes imperador. Basta consultar o livro histórico de Lactâncio. Aqui o temos logo dobrado, em estado de se contar como oitavo, ainda que ele tivesse sido um dos 7. Só resta dificuldade, porque é Maximiano, aqui, chamado a besta. Mas isto ficará resolvido pelo que se falou no capítulo 13, versículo 2, onde se notou que o leopardo, que representa Maximiano Hercúleo, foi com efeito o corpo da besta, que assim como o leão e o urso, isto é, Diocleciano e Galério, são a sua boca e os seus pés. Num certo sentido, portanto, é Maximiano chamado a besta, pois que ele é representado como fazendo em seu corpo, ainda que no outro sentido a besta inteira seja a besta considerada toda junta, não só com seu corpo, mas também com as suas 7 cabeças, com a sua boca, com seus pés. E os 10 chifres, que são 10 reis? Antigo autor de um comentário sobre o Apocalipse, atribuído falsamente a Santo Ambrósio, e hoje se sabe que foi Berengário, claramente afirma que por estes 10 reis são designados 10 reinos pelos quais o Império Romano foi destruído. E estes 10 destruidores, conta ele assim: os persas, os sarracenos, que tomaram a Ásia, os vândalos, que tomaram a África, os godos, alanos, suevos, que se senhorearam da Espanha, os lombardos, que conquistaram a Itália, os borgonheses, que conquistaram a Gália, os franceses, que tomaram a Germânia, os hunos, que se senhorearam da Panônia. São esses os 10 chifres, as 10 pontas. 10 chifres que representam 10 reinos. E agora? Que conforme os ciclos múltiplos, tudo isto muda, são 10 individualidades novas. Mudam os nomes das pessoas, mudam os lugares, mudam os nomes das nações. Do contrário, o Apocalipse seria mesmo um livro superado. Mas é preciso ver quem tem olhos de ver, e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. O livro é atualíssimo e não há nada mais atual do que o Apocalipse de Jesus segundo São João. Mas diz ele, são 10 reis que ainda não receberam reino.
Ora, no tempo em que o discípulo amado, o evangelista profeta, escreveu, estes reis destruidores não tinham realmente nada no império. E assim o reino que eles vinham buscar ainda não lhes tinha sido dado. Portanto, confere. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Mas eles receberão poder como reis uma hora depois da besta. Esses têm todos o mesmo intento e darão a sua força e seu poder à besta. É o intento de se estabelecerem nas terras do Império Romano. Porque estes reis não são reis como os outros, que andam vendo como hão de engrandecer o seu reino com alguma conquista de país alheio. São todos uns reis sem reino, ou ao menos sem algum assento determinado da sua dominação, que andam vendo como se hão de estabelecer, como fazer um reino num país mais cômodo do que aqueles que deixaram. Nunca se viram no mundo tantos reis deste caráter como no tempo da decadência do Império Romano. E eis aí um caráter particular daquele tempo. Mas os outros ainda são muito mais admiráveis. E darão a sua força e seu poder à besta. Os seus exércitos hão de andar a soldo de Roma e na aliança dos seus imperadores. Este é o segundo caráter destes reis destruidores de Roma e o sinal da próxima decadência desta cidade, noutro tempo tão vitoriosa e triunfante. Achar-se ela, por fim, reduzida a um tal ponto de fraqueza, é que já não podia formar exércitos senão de tropas bárbaras, nem sustentar o seu império senão valendo-se dos mesmos que a vinham invadir. As histórias de Orósio, de Zósimo, de Procópio, de Jornandes dão testemunho de que no tempo de Constantino, de Juliano, de Valente, de Graciano, de Teodósio o Grande, de seus 2 filhos, Arcádio e Honório, eram os godos, eram os vândalos, eram os suevos, eram os alanos, eram os francos, os érulos, os lombardos, não só os aliados do Império, mas também os generais dos seus exércitos, e ainda os guardas do corpo dos imperadores. Parece incrível, mas no tempo de Teodósio o Grande, podia tudo no Império um tal de Argebasto, que era chefe dos francos. O próprio Alarico, o godo, vencedor de Roma, era um dos seus condes. Era um dos principais oficiais do Império, a quem Honório tinha feito seu capitão-general. Era a vergonha total daquela que tinha sido a dominadora do mundo, que achava que o seu reino não teria fim. O poder romano era inconfundível, indestrutível, incomparável. E agora, nas voltas cíclicas seguintes, é que vocês pensam que vai acontecer aos modernos impérios de Roma? O que é que aguarda os impérios romanos? O que veio na primeira volta cíclica foi até uma coisa assim chamada perfumaria, perto da hecatombe que vai arrasar o mundo. Como é que os poderosos vão se tornar fraquinhos, e vão rastejar diante dos humildes.
que eram alvo do seu deboche, da sua bravata, da sua força, do seu poder. Que Deus lhes pôs no coração executarem o que é do seu agrado, darem o seu reino à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E vão se cumprir. Homem poderoso, nação poderosa, que é isso? Quem é que tem poder neste mundo? Que nação é poderosa? Deixará de ser daqui a pouco. Poderoso só Deus, ou aquele que está com a força de Deus. E esse é o trabalho da LBV, unificando, amando, botando em harmonização as 4 revelações do Cristo de Deus, que nada é dos homens, tudo é de Deus e vai voltar para Deus. Por isso nunca me intitulei autor de nada. A LBV é do Cristo. As 4 revelações são de Jesus. Este Apocalipse é dele, o Divino Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Isto me alegra muito, saber que há muita gente tomando conhecimento, ouvindo essas gravações por todas as emissoras ligadas à LBV, porque são ordens de Jesus. Nós não somos nada, não valemos nada, por isso não inventamos nada. Tudo é dele, a explicação é dele, o alertamento é dele, somos meros estafetas, meros instrumentos e nada mais. Ora, este Apocalipse é de Jesus. Se Jesus o deu, não foi para apavorar ninguém, mas para prevenir. Meninos, não brinquem porque a vida não brinca. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Nada menos, nada mais. Você pode enganar a humanidade, e há quem o faça com muita mestria. Há verdadeiros mestres, entre aspas, conjugando o verbo rapio. Mas não adianta você enganar ninguém se não engana Deus. Você não pode transgredir a justiça divina. A justiça humana pode errar, mas a de Deus não erra, não. E também, se a justiça humana errar levianamente, será retificada e os juízes serão julgados pelo único juiz infalível, que é o Cristo de Deus. Parabéns à mocidade legionária, que prova que estará aí mesmo comandando o mundo na hora do Armagedon. Naquela hora convulsa, nossa brava gente legionária estará apta a comandar o Brasil e a colocá-lo na vanguarda do mundo. Que a paz de Deus esteja em nosso coração. Que todos sintam que é chegada a hora de acabar com as palhaçadas, com as inutilidades, as calúnias, as difamações, as maldades, que Jesus já vem ali para dar a cada um de acordo com as suas obras. E você que sofre, você que está doente, ou desesperado, ou vacilante, por que tudo isso? Deus está aí a seu lado. Se você tiver fé na presença de Deus, no poder de Deus, seja o que for, você vai vencer. Para Deus não há moléstias incuráveis. Quando o médico humano lhe disser é incurável a sua moléstia, lembre-se então do médico divino. Ele nunca lhe dirá isso. Ele perguntará apenas: crês que eu posso curar-te? Se disseres, irmão, eu creio como aquele cego, Bartimeu,
ou como aquele leproso, ele então dirá: seja feito conforme a tua fé. Não desanimar, não se deixar cair, não rastejar diante do mal, nada temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?